Olá, irmãos e irmãs da nossa paróquia São Mateus Apóstolo. Estamos aqui na fanpage para partilhar com cada um de vocês a homilia dominical. E esse domingo nós vamos meditar o 16º domingo do tempo comum, o evangelho que nós vamos proclamar está em Marcos capítulo 6, versículo de 30 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa notícia de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muito os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs da nossa paróquia São Mateus Apóstolo, domingo passado, fazendo uma memória daquilo que nós já ouvimos da palavra de Deus, nós vimos Jesus enviando os seus discípulos para a missão. E o envio era, de fato, o despojamento total, levar somente aquilo que era essencial para a missão. E ele enviou 2 a 2. E nesse domingo, no 16º domingo do tempo comum, aqui os discípulos eles estão dando continuidade à missão. E ao mesmo tempo, Jesus chama eles para partilhar a missão. E eles, com muita alegria, cheios de entusiasmo, partilhando a missão, tudo aquilo que eles o fizeram, até mesmo aquilo que eles experimentaram na sua missão, e eles precisam então de um lugar para sentar-se, para conversar e para contar a experiência ali da missão que eles tinham de fato experimentado. Por isso que Jesus vai chamar eles para um lugar deserto, um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar de silêncio e também para que eles descansassem também um pouco. Porque a missão, ela também traz, o cansaço. Mas um cansaço que vale a pena, um cansaço que de fato edifica, o missionário de Jesus. Então, Jesus, ele também compreende que na missão precisa de um tempo para contar suas experiências e para também descansar. E ali, eles foram então para um lugar a sós, distante da multidão, distante das cidades, mas mesmo assim, ao chegar naquele ambiente, naquele deserto, naquele ambiente que eles de fato, eles iam ali
descansar e partilhar, a multidão chega primeiro do que eles. E Jesus ele tem uma atitude do bom pastor, aquela numerosa multidão, que Jesus ele teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Quando a gente fala de ter compaixão na Bíblia, não é ter dó. Isso não é que Jesus está falando isso. Não é ter dó, não é simplesmente ajudar, mas é se colocar no lugar daquela multidão. Porque aquela multidão estava sedenta de querer escutar a palavra de Deus, de querer escutar o Evangelho, de beber da própria fonte que era o próprio Jesus. E sentir compaixão, então, é colocar de fato no sofrimento do outro, se colocar no lugar do outro, sofrer junto. Compaixão significa compadecer-se junto com o outro no seu sofrimento. É isso que, de fato, Jesus nos ensina nesse santo Evangelho. E ali, então, Jesus, eles não conseguiram descansar, eles não conseguiram, de fato, contar a experiência, mas deram continuidade. Mesmo no cansaço, Jesus não deixou aquela multidão desamparada. Ele acolheu aquela multidão. Porque hoje nós temos tantas ovelhas sem pastor, tantas ovelhas sedentas, dentro da nossa comunidade, dentro das nossas 15 SEBs da nossa comunidade, quantas ovelhas que ainda precisa de fato ser resgatada, precisa de uma palavra de conforto, precisa de uma acolhida da nossa igreja, precisa de um pastor que vai também até elas. Porque Jesus, ele deixou as 99 ovelhas no campo para buscar aquela ovelha que estava perdida. Então, que nesse fim de semana nós podemos, de fato, fazer essa reflexão. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.